Olá, tudo bem? Meu nome é Simone Vasconcelos e iremos estudar juntos o conteúdo do módulo 2, Educação de Jovens e Adultos, que é o EJA, da nossa língua portuguesa. Serão os conteúdos propaganda, barroco, romantismo, poesia clássica no Brasil, arcadismo e o parnasianismo. Sabe qual é a função da propaganda? Comunicar, persuadir e construir marcas. Vamos ver uma propaganda? Então, nessa propaganda, observamos que, para chamar a atenção de quem está vendo para comprar os produtos. E assim, chama cada vez mais a atenção do cliente. Você sabia que propaganda é um gênero textual muito usado pelas empresas para divulgar seus produtos e por instituições públicas ou privadas como forma de promover mudança de atitude, ou seja, educar o público, além de persuadir. Ela é difundida pelos meios de comunicação, jornal, revista, televisão, rádio, internet, outdoor, etc. O texto publicitário não costuma seguir regras rígidas. No entanto, algumas características são consideradas quando se elabora uma propaganda. De modo geral, ela apresenta chamada ou frase principal, texto complementar, palavras simples, informalismo, informação, texto curto e a imagem. Uma campanha publicitária envolve várias propagandas sobre um mesmo tema. Muitas vezes os anunciantes utilizam um grande número de propagandas diferentes, mas que apresentam a mesma ideia, com o objetivo de vender mais um produto ou de formar uma consciência a respeito de algum assunto. Podem ver pelos exemplos. Pronomes são termos que na frase servem para substituir ou acompanhar um nome. Esse nome, na maioria das vezes, é um substantivo. Pedro sabe tocar piano. Ele é quem? É o pronome que substitui o nome, que é o Pedro, que é um substantivo próprio. Em nossa língua, existem 6 tipos de pronomes pessoais, que são os possessivos, os demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que funcionam como sujeito da oração. Os pronomes do caso oblíquo funcionam como complemento verbal. E, que são os objetos direto e indireto, são os pronomes pessoais oblíquos. Os pronomes possessivos indicam posse. Veremos agora barroco, século XVII, romantismo, século XIX. Há um aspecto comum nesses dois movimentos, a expressão de sentimentos, a presença de religiosidade, o questionamento do homem diante da vida. Barroco, em uma oposição. Nas obras barrocas, há uma tensa dualidade entre a razão e a fé, o corpo, a alma, a terra e o céu. É essa oposição que eu falei anteriormente. É necessário que saibamos que a arte barroca produzida no Brasil era reflexo das manifestações europeias, principalmente de Portugal, pois nesse período o mundo ocidental vivenciava o movimento da Contra-Reforma, que constitui em um conjunto de medidas que tinham como objetivo conter o avanço da reforma protestante e reconquistar os fiéis, que neste momento estavam divididos entre o teocentrismo, Deus sendo o centro do universo, e o antropocentrismo, o homem, sendo o centro do universo, o que pode ser notado nas obras barrocas. Durante o século XVII, Gregório de Matos, que é considerado o principal poeta desse estilo de época. Além dele, temos o padre Antônio Vieira, jesuíta, missionário, português que adotou o Brasil como pátria. Algumas características barrocas. Mais tarde, em Minas Gerais, em decorrência do comércio do ouro, a arquitetura e a escultura barrocas tiveram seu apogeu, principalmente através das obras de Aleijadinho. Culto ao contraste,
aproximar os opostos, destacando o contraste, ao mesmo tempo em que tenta conciliar os extremos como carne, espírito, pecado, perdão, céu, terra. Fusionismo, fusão entre a visão medieval e a renascentista. Feísmo, fascinação pela miséria humana. Rebuscamento linguístico, linguagem trabalhada, tentativa de emprestar à literatura a riqueza visual da pintura e da escultura. Pessimismo, incerteza da vida, medo da morte. Temas religiosos. Romantismo. Um pouco mais tarde, em 1822, também esses anseios atingiram o país politicamente. O Brasil era proclamado independente de Portugal. Dessa forma, o romantismo chega ao Brasil no momento em que o país está livre e independente para buscar suas raízes e construir sua própria identidade como nação. E procura dar à arte uma carga maior de brasilidade, sendo dividido em 3 gerações: nacionalista, indianista, ultrarromântica e condoreira. A geração nacionalista, que é a indianista, principal poeta dessa geração é Gonçalves Dias. A poesia apresenta temas como exaltação da natureza brasileira, o ufanismo, saudosismo do eu lírico pela pátria distante, o índio, um ser idealizado, nobre, valoroso, fiel, heróico, mas que demonstrava a valorização das origens da nacionalidade. Vejam essa poesia. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É uma geração marcada pelo subjetivismo exagerado e pelo individualismo egocêntrico, centrado no próprio eu. Vejam as gerações do romantismo. Geração ultrarromântica. Nessa fase, a poesia transparece o pessimismo diante da vida, a morte como solução, escapismo, a religiosidade, a mulher idealizada, pura, inocente e, portanto, intocável e inatingível, o sofrimento amoroso, a fuga da realidade e, por conseguinte, a idealização e o sonho. Geração condoreira. Aqui denuncia os vícios, os males da sociedade, mostrando as fragilidades da realidade social, como as desigualdades sociais. No Brasil, essa geração dá voz aos escravos, clama pela abolição da escravatura e já aponta a República como solução para os problemas nacionais. Castro Alves é o principal poeta. A poesia clássica no Brasil, o arcadismo e o parnasianismo. A palavra clássico em qualquer situação, na verdade estamos nos reportando à herança deixada pelos gregos e romanos da antiguidade, em oposição ao estilo barroco, o arcadismo, visava enaltecer a vida bucólica, a simplicidade, a tradição clássica. No Brasil, o arcadismo se desenvolveu na segunda metade do século XVII, mais especificamente na cidade de Minas Gerais, e teve como principais representantes Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga. Além desses 2 nomes, como Santa Rita Durão, Basílio da Gama Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto. As características são exaltação da natureza, valorização do cotidiano e da vida simples, pastoril e no campo, bucolismo, crítica à vida nos centros urbanos, modelo clássico, linguagem simples, objetividade, utilização dos pseudônimos, temas simples, amor, vida, casamento, paisagem. O estilo parnasianista surgiu na França no século XIX. No Brasil, o parnasianismo aconteceu no final do século XIX, no início do século XX. Nessa época, houve muitas mudanças e vários acontecimentos políticos, sociais e econômicos. Mas a poesia parnasiana, embora afastada dos problemas sociais, influenciou de tal maneira o mundo das artes no Brasil que durante 40 anos, quem não escrevesse de acordo com os preceitos rígidos da estética não era considerado poeta.
ou não era prestigiado. Os principais representantes do parnasianismo brasileiro foram Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, Olavo Bilac, Francisca Júlia, Cláudio Manuel da Costa e Vicente de Carvalho. Características: oposição ao romantismo, objetivismo, racionalismo, cientificismo, positivismo, valorização da cultura clássica, rigor estético e culto à forma poética, linguagem clássica, refinada e rebuscada, descrição detalhada de cenas e objetos, poesia lógica e complexa, impessoalidade. Espero que vocês tenham compreendido essa matéria, esse resumo dessa matéria. Beijinho para vocês e fiquem bem.